tudo é vigiado. Você sai na rua e há câmeras de televisão em todos os lugares vigiando a população. Você é vigiado como se você estivesse dentro de uma penitenciária. Mais ainda, você sai na rua todos os dias e você vê em todos os lugares cartazes dizendo o seguinte: denuncie, denuncie anonimamente. É um país de delatores, de dedos duros, de alcaguetes. É um país onde está difícil de você respirar. O ataque contra o direito do aborto é parte disso daí. Aí vocês podem até falar o seguinte: mas ele falou uma série de questões menores. Vamos pegar as questões grandes também. No Brasil não existe direito de greve. Não existe direito de greve. Qualquer categoria que não tenha força para se impor sozinha, que é uma minoria de categorias, a maioria entrou em greve, a greve é decretada ilegal. Seja onde for, seja por que for, seja que condições for realizar essa greve. Se o direito de greve é só para meia dúzia de grandes categorias de trabalhadores, então não é direito de greve. A maioria da população não tem direito de greve. No Brasil, não existe liberdade de expressão na imprensa. São dezenas de milhares os processos contra jornalistas dos pequenos jornais. E acontece que os pequenos jornais são também a maioria dos jornais. E quando a situação chega num ponto extremo, também o Estado de São Paulo é censurado, como está acontecendo agora. Porque ele denunciou a bandalheira do Congresso Nacional. Então você não tem direito de greve, liberdade de expressão. Na televisão não vamos nem falar, porque a televisão é uma ditadura, sempre foi. Uma ditadura de 3 famílias. Que falam o que querem, mentem quando querem, como querem, nunca são processados de nada, ainda recebem dinheiro público para usar uma concessão pública a qual eles nem teriam direito. É uma ditadura. Quer dizer, o ataque contra o direito das mulheres, na questão do aborto, é uma bandeira de toda uma ofensiva geral contra o direito da população. Aí muita gente pode pensar assim: mas não está acontecendo nada, não tem tortura, não tem assassinato. Bom, primeiro, não é fato. No governo Lula, nos últimos 3 anos, a gente registrou o maior número de assassinatos de trabalhadores sem terra. Chega a centena. Várias lideranças importantes, inclusive um companheiro que participou do nosso ato do 1º de maio, foram brutalmente assassinados na luta pela terra. Quer dizer, se a gente falar que não há tortura, quando em Roraima, em Rondônia, companheiros que também participaram das nossas atividades do nosso ato do 1º de maio foram torturados e assassinados. Foram brutalmente torturados e depois assassinados. Se a gente falar que não há tortura e não há assassinatos políticos, ele deve dizer generalizadamente, porque não há condições. Esse, companheiro, é o significado do problema do direito de aborto hoje. Por esse motivo, nós consideramos que ele tem que ser colocado no primeiro plano. Nós consideramos que é um erro enorme de todas as organizações de mulheres não se levantarem contra a ofensiva do direito. É evidente que a quase totalidade das organizações de mulheres está intimidada pela ofensiva do direito. Há uma situação de intimidação. É necessário se levantar contra essa ofensiva direitista. Por isso é importante colocar esse problema no centro de todos os problemas. Eu vi na imprensa da esquerda alguns atos de mulheres que falavam, os do governo falam assim: a Lei Maria da Penha para fazer propaganda da política do governo Lula, que não é nada, que não é absolutamente nada, que não mudou nada, que não resolveu nada, que é pura demagogia para ganhar votos de uma parte do eleitorado. Outros que se consideram mais combativos falam: vamos defender salário igual. Companheiros, o que é que adianta
defender salário igual se a gente for efetivamente defender, porque eu acuso aqui, publicamente, de que as pessoas que vão nesses atos só falam no ato e também tem um objetivo eleitoral do salário igual. Mas qual é o sentido de defender salário igual se você não tem direitos políticos? Transpõe essa situação para todo o conjunto da situação política nacional. Os trabalhadores não têm nenhum direito, não têm direito de representação, não podem eleger os seus representantes, não têm direito disso, não têm direito daquilo, mas vamos lutar por um aumento de 5% no salário. Será que alguém vai conseguir esse aumento de 5%? Na época da ditadura, alguma categoria de trabalhadores conseguiu aumento salarial que fosse de 0,5%? Com greve conseguia fazer alguma coisa? Não. Porque quem não tem direitos não ganha nada. A função dos direitos políticos é criar condições para lutar pelos seus interesses materiais. Então, esses atos que ignoram o problema, que capitulam diante do problema, no caso do governo Lula, a capitulação é flagrante. Porque o Lula, no seu segundo mandato, ele colocou um ministro da Saúde e falou que esse ministro da Saúde ia chamar o plebiscito sobre a questão do aborto. Bom, está acabando o mandato e esse plebiscito não apareceu até hoje. Né? Fica aí para o Lula um recado. E o plebiscito, Lula, sobre a questão do aborto? Ficou com medo do Vaticano? Esse é o problema? Medo do Vaticano? O Ratzinger ameaçou de que os bispos brasileiros não iam fazer campanha eleitoral pela Dilma Rousseff. Agora em 2010, foi esse o problema? Entregou a luta pelo aborto por causa disso? Ficou com medo da tropa de choque direitista no Congresso Nacional? Bom, nem vale a pena dizer que uma liderança popular tem medo da igreja, não merece ser liderança popular de nada. Nem vale a pena mencionar esse fato. É uma capitulação. Os outros também que falam, vamos lutar pelo salário igual para as mulheres, não vão lutar nada. Uma vez que todo mundo já se acovardou diante da gritaria da Opus Dei, da Igreja Católica, se acovardaram. Por isso que no ato não aparece como questão central a defesa dos direitos políticos mais elementares das mulheres. Por isso que nunca aparece na propaganda da maioria das organizações operárias o direito de greve. É como se existisse o direito de greve. Mas esse direito de greve não existe. É como se a mulher tivesse todos os direitos, agora só falta resolver o problema salarial. É uma farsa, e é uma farsa também de caráter eleitoral. Vamos ter claro. Porque os mais esquerdistas que falam salário igual, vamos lutar por salário, por emprego para as mulheres, só estão fazendo campanha eleitoral com um vocabulário mais esquerdista. E mais nada. Não se trata de nenhuma outra coisa. Isso daí também não é por acaso. Né? Eu não posso deixar de falar aqui o fato de que, né, infelizmente, para todos nós, a campanha contra o direito de aborto, embora ela seja uma campanha da direita, a frente no Congresso Nacional anti-aborto é composta só por deputados direitistas. Ela foi encabeçada por um deputado e uma senadora de esquerda. Um deputado foi o senhor Luiz Bassuma, da Bahia, do PT, que é o presidente dessa frente. E a senadora é a senadora do PSOL, Helena, que usou a campanha eleitoral, apoiada por uma boa parte da esquerda, para se colocar contra o direito de aborto, defendendo a política da Opus Dei.